Olá, tudo A bem? noite não adormece nos olhos das mulheres. A noite não Não é só adormece som, nos o olhos que das lágrimas mulheres. intensas regulam lápis de nossas molhadas lembranças. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Essa é uma canção que foi feita São vidas, a partir de um poema da Conceição Evaristo e que eu coloco nos links aí A do noite nosso não terceiro adormece encontro do nos Clube de olhos Leitura das Caminhos Escrevividos. mulheres. E hoje eu vim pra O rua, conto que eu sozinha escolhi elas para a não gente sabem ler e pensar sobre ele e também sobre a escrita da Conceição chama-se Shirley Paixão. Ele se encontra no livro Insubmissas, Lágrimas de Mulheres, publicado em 2011, que é um livro que tem 13 contos, em que todos os contos têm uma temática que perpassa a violência contra a mulher de alguma forma. E cada um dos contos tem o título como o título é o nome de mulher. E um desses que eu escolhi para a gente conversar é este que eu apresento, que é Shirley Paixão. Quero fazer uma pequena leitura da introdução que a Conceição faz no livro desse Submissas. Ela diz o seguinte: portanto, estas histórias não são totalmente minhas, mas quase que me pertencem, na medida em que, às vezes, se fundem com as minhas. Invento? Sim, invento sem o menor pudor. Então as histórias não são inventadas, mesmo as reais, quando são contadas. Entretanto, afirmo que, ao registrar estas histórias, continuo no premeditado ato de traçar uma escrevivência. Escrevivência que já falamos que é uma das principais características da escrita da Conceição Evaristo e que nos faz, de certo modo, ter assim um carinho tão grande por essa escrita dela. Pelo fato da gente sentir-se vivenciando realmente aquela história. Esse conto em específico é mais um daqueles assim que nos são muito doloridos, mas que também nos trazem neste uma esperança, né? Porque a personagem principal, a protagonista da história, a Shirley Paixão, ela rompe com um estereótipo, né, de mulher submissa, enfim, porque ela, além de romper com uma coisa muito ruim aí que venha acontecendo, ela também assume, né, a consequência dos seus atos. Então, o conto ele é narrado pela Shirley e a gente percebe, né, que não logo no início, mas que já se passaram 30 anos dessa história que aconteceu. Então ela está distanciada temporalmente um pouco aí, né? A Shirley Paixão, ela é mãe de cinco filhas, duas são delas e três são do atual marido, né? Mas que vieram morar com ela quando, por exemplo, a outra personagem da história, a Seni, que é também podemos dizer protagonista também da história, faltavam 3 meses para ela fazer 5 anos. Então a Shirley Paixão acaba criando essas meninas como se fossem suas filhas. Ela demonstra isso durante o tempo todo na história, como se fossem realmente suas filhas. E durante os 7 primeiros anos do casamento, tudo assim se passa muito tranquilamente. A personagem até diz em um determinado momento, né, que ela é a narradora. Vivíamos bem. As brigas e os desentendimentos que às vezes surgiam entre nós eram por questões corriqueiras, como na vida de qualquer casal. Então a gente percebe aí que viviam bem, né? As filhas, a Shirley e o marido. Até que, assim, se bem que ela já nos dá algumas indicações de que ela sente que algo não era tão tranquilo assim. Até que a professora da escola chama a Shirley para conversar sobre a Seni,
que então já tinha 12 anos de idade, né? É aquela que eu falei que era a filha mais velha, no caso, e que foi morar com ela, que era filha só do marido, quando faltavam 3 meses para 5 anos. E a professora está muito preocupada com a Ceni, porque a Ceni demonstra assim ser muito... Ela tem uma mania de perfeição, ela sempre quer muito agradar, quer que tudo seja muito certo. E aí a professora pergunta para a Shirley se em casa eles não são muito exigentes com ela. E a Shirley diz que não. E quando ela volta para casa, ela vai falar com o marido e com a filha sobre o acontecido. E aí é que a história atinge seu clímax, assim, muito triste, muito dolorido, naquela característica que eu já venho dizendo para vocês aí, né, da escrita da Conceição Evaristo, né? E aí eu não vou mais realmente dar spoilers, porque esse é um conto que a gente, assim, deve sentir realmente a sua construção. E aí o porquê dessa música de fundo, né, que eu gosto muito desse poema da Conceição, que diz aí, né, a noite não adormece nos olhos das mulheres, né, e que seja sempre assim. Gente, é bem curtinho, boa leitura.